Vamos lá então, meus amados. Nesta noite, eu quero voltar um pouquinho num tema que nós falávamos algumas semanas atrás. E eu intitulei este tema desta noite, O Anjo que Amarra a Serpente, escritura principal, Apocalipse 20, do verso 1 ao 3. Antes de eu entrar nesta lição, eu quero entrar aqui e falar do tendão de Aquiles. Para muitos desses tópicos que nós estamos falando aqui, o problema vai se concentrar nessas duas citações que eu vou ler agora para vocês. Então, se você não pegar isso aqui corretamente, então nós vamos descobrir que este é o problema. O profeta, na mensagem Desvelar de Deus, em 1964, parágrafo 221, ele diz assim: a igreja gentia tem também sido cegada do véu, depois que ele foi rompido e mostrou a Deus. O véu eclesiástico, como? Ao velar da palavra, ao velar a palavra em um ser humano novamente. Olha que interessante o que ele está dizendo para nós aqui. Foi exatamente o que Israel falhou em ver. Se tivesse sido algum anjo ou algo, Israel teria crido. Mas sendo que não poderia ser um anjo, tinha que ser um homem. Mas sendo que não poderia ser um anjo, mas tinha que ser um homem, e Deus não pode quebrar sua palavra. Nos últimos dias tem de ser a mesma coisa novamente. Não pode ser uma coisa, um raio, um anjo celeste aí para fazer a obra. E veja que nesta noite vamos voltar a relembrar vocês que depois do rapto a obra não está terminada. A menos que nós simplesmente joguemos o livro de Apocalipse fora. Nós descobrimos que Apocalipse 19 é uma continuação, é justamente o capítulo 19 de Apocalipse, é o entremeio entre as 7 eras da igreja, o final da dispensação das 7 eras da igreja, o ápice, o desfecho de tudo que envolve as 7 eras da igreja e também já o começo do milênio. Ele amarra esses dois tempos, amarra a dispensação da graça com a dispensação da justiça, é um entremeio. Então ele diz, Deus não pode, ele disse, foi o que estragou Israel, foi o que fez Israel não ver o plano de Deus. E Deus não pode quebrar sua palavra. Nos últimos dias tem de ser a mesma coisa novamente. O que é que cegou Israel? Aquele homem. Você, um homem, se fazendo Deus, falando de Jesus, né? É por isso que o mataram. E hoje a mensagem veio através do homem e não através de anjos. Olha que coisa interessante, meus amados. A Bíblia fala de 7 anjos que trazem a mensagem da graça. Mas a Bíblia também fala de 7 anjos que trazem a mensagem de perdição, no capítulo 15, 16, 17, 18 e entrando no capítulo 19 de Apocalipse. Veja, o que cegou Israel foi porque não veio através dos anjos celestes que eles queriam, veio através do homem. E é por isso que ele diz, até mataram Jesus por esta mesma causa, porque ele, homem, se fazia Deus. E agora nós estamos vendo que homens e mulheres estão se fazendo deuses. Há um bando de louco aí pregando que tem 7 deuses menores que aparecerão na terra. E não anjos. Deus não pode mudar sua maneira, mudar sua palavra. Ele disse que ele não muda. Está vendo? Notem, ele prometeu. E os gentios estão tão cegos hoje quanto Israel estava. Por causa de quê? Por causa do véu. Porque Deus se velou em um ser humano e aquilo cegou a Israel. Aquilo cegou a Israel. Ele disse, cegará a um, a outros revelará a verdade e fechará os olhos de outros e abrirá os olhos de outros. O quê? Deus... Bom, nesses últimos anos, tudo que eu ouço falar é Deus em carne, Deus em carne, Deus em carne. Então vamos falar de Deus em carne então, Vamos falar de Deus em 7 mensageiros? É Deus em carne, você não quer falar de Deus em carne? Então vamos falar de Deus em carne? Deixa eu ler outra para vocês. Falei que eu ia ler 2 para vocês, não disse? Talvez até mais uma aqui, que eu gosto muito. Ele diz aqui, ó, a mensagem, essa aqui é de 1960, creio que é 1960. Olha só. Deus sempre gosta de operar através do homem. É o programa de Deus operar através do homem.
Deus opera através do homem. Ele fez o homem o seu ajudador na terra. Ele fez o homem um Deus menor do que a ele. Um Deus menor do que a ele. Li As Infalíveis Realidades do Deus Vivo, 26 de junho de 60, parágrafo 110. Mais uma que eu quero ler para vocês. Mais uma. Isso vai nos ajudar nesta lição. Está bem assim, amados? Vai nos ajudar na nossa lição desta noite. Aqui é numa mensagem chamada uma audiência, seria a melhor tradução, uma audiência. Como é uma audiência, né? Dia 12 do mês 4 de 64. A court trial, em inglês. Que seria, no nosso bom português, uma audiência judicial, né? A corte ali, né? Lembrem-se, Deus apenas opera através do homem. Ele escolheu o homem. Ele poderia ter o evangelho... Ele poderia ter feito o evangelho ser pregado pelas estrelas, ou através das árvores, ou através do vento, mas ele escolheu o homem. É isso que ele sempre fez, escolheu o homem. Revela seus segredos e sua presciência e coisas a seus servos, os profetas. Agora, Deus nunca opera a não ser através do homem. Seja para a graça, seja para a condenação. Sempre. Não é? Seja para a graça, seja para a condenação. Veja que o profeta chega a dizer que no juízo final, no juízo do trono branco, o homem que tinha pregado nos dias da graça para aqueles que rejeitaram a verdade, vão pregar para eles de novo. E aí, nós já vamos ver que é lá em corpos glorificados, que nós, que pregamos para esses que hoje rejeitam a verdade, mais uma vez vamos pregar, já estaremos, obviamente, em corpos glorificados, pregando para essas pessoas que rejeitaram o evangelho. Deus não vai pegar o Deus Altíssimo na forma de um raio, na forma de uma coluna de fogo e pregar o evangelho. Ou ele não vai rodar uma fita, apertar o play de uma fita para a pessoa escutar por centenas de anos todos os 1.200 sermões do profeta e rodar toda a Bíblia. O profeta não disse isso. O profeta ensinou que aqueles que pregaram, aquela pessoa que pregou, vai aparecer de novo lá aqui na terra, quando eles ressuscitarem aqui na terra, depois dos 1000 anos. E ela vai pregar de novo para esta pessoa. Por quê? Porque Deus escolheu o homem. Deus não faz nada fora do homem. Será através do homem mais uma vez. Será através do homem. Mas é o maior teste da fé. Você não quer pregar de Deus em carne? Então vamos falar de Deus em carne. Vamos falar de amor divino? Então vamos falar de Deus em homens. Em homens e mulheres, cheios do Espírito Santo. Não é? Então nós já começamos a ver. Se você não pegar isto na lição desta noite, não vai fazer muito sentido. Muito bem. Jesus disse assim, assim como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Nos dias de Ló, nós vamos descobrir que Deus estava em carne, em forma humana, para mostrar que ele não vai fugir do padrão do uso da agência humana para ele executar sua palavra. Mas isso não entra na cabeça dos céticos, dos agnósticos, dos incrédulos, daqueles que falham em aceitar toda a palavra. Eles não conseguem enxergar. E agora, na mensagem Almas que estão em prisão agora, ele fala da visitação daqueles 3 homens. E ele tipifica esses 3 homens em várias mensagens, falando, olha, Deus mandou Oral Roberts, um homem. Mas não é um anjo. Não era um anjo? Não, ele disse que era Oral Roberts, era um homem. Nos dias da graça, pregando para os denominacionais, pregando para os pentecostais, pregando para os evangélicos. Ele mandou Oral Roberts, ele mandou Billy Graham, e ele também mandou William Branham. Todos são homens. É o agente de Deus. É a agência humana nos dias da graça. Mas nesta mensagem, ele revela algo para nós muito especial. Ele disse, vós fareis as obras maiores. Primeiro vai pregar graça, mas vai chegar um dia que estes mesmos homens que pregaram a graça também terão que pregar a perdição. Também terão que pregar a condenação. Os mesmos homens. E ele mostra num tipo lá no Velho Testamento, na sombra, como Paulo disse, nos símbolos do Velho Testamento, que aqueles 3 homens simbolizavam aqui na nossa era esses 3 grandes pregadores que apareceram, seres humanos, ungidos por Deus, cheios do Espírito Santo. E ele entra nesta mensagem e ele diz para nós nos dias de Sodoma, a primeira puxada foi o justo Ló. Ele agora vai falar para o mundo. O mundo vai ter 3 puxadas.
Quer eles queiram ou não, eles terão as 3 puxadas manifestadas para ele. É o que o profeta está dizendo. Nos dias de Sodoma, a primeira puxada foi o justo Ló, e a Bíblia diz que os pecados de Sodoma afligiam sua justa alma diariamente. Como que aquelas mulheres agiam e faziam? Vocês lembrem-se como foi nos dias de Noé. O que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Mulheres, vejam, mulheres. O que foi nos dias de Sodoma? Mulheres. Bom, aí ele volta para os dias de Ló. Porque Jesus usou, né? Dizendo, assim como foi nos dias de Noé. E também disse, assim como foi nos dias de Ló. A primeira mensagem foi Ló, o próprio Ló. Eles riam para zombar. Então eles enviaram outros mensageiros, 2 deles, e eles desceram. Aquela foi sua segunda puxada para Ló, para Sodoma. Opa, peraí. Você sabia que esses 2 mensageiros já vieram à Terra e já morreram? Ora, Robert e Billy Graham. E o profeta dizendo para nós aqui que eles só trouxeram a segunda puxada para o mundo, para o mundo protestante, para o mundo evangélico, para o mundo católico romano, para Sodoma e fora, para Gomorra e fora. Eles não tinham, esses 2 mensageiros, eles não tinham a terceira puxada. Vai ficar Deus devendo uma terceira puxada para eles? A resposta é não. Nesta mensagem ele disse, eles vão receber a terceira puxada. Não vai ser agora não. Porque se você ler o texto bíblico, você que é um amante da Bíblia, amante da palavra, você vai descobrir que no texto bíblico, esses 2 homens apareceram num dia, aí anoiteceu, e aí durante a noite eles ainda faziam um pedaço do trabalho, e no outro dia, quando o dia raiou, só tinha um homem lá. Ele falou, esse era o terceiro, aquele que tinha estado com Abraão. Também desceu a Sodoma. Ora, o mundo já recebeu estes 2. E aquele terceiro que primeiramente visitou a Abraão, o mesmo agora, mais tarde, num outro dia, ele vai visitar Sodoma. Mas não é para trazer uma mensagem bonita. Não é para trazer uma mensagem de salvação. Não é para entrar como membro da noiva. Não é isso. Ele veio para trazer fogo. Eu quase que intitulei esta mensagem o anjo de fogo. Pois é o anjo que traz o fogo. Quando ele desceu a Sodoma, ele trouxe fogo. Ele é o anjo de fogo. Não é? Mas vejam. Então eles enviaram outros mensageiros, 2 deles, e eles desceram. Aquele foi a sua segunda puxada para Ló, para Sodoma. Mas vejam aquele que foi por último. Sempre há mais e mais misericórdia. Estava tudo terminado então. A essa altura, a porta da graça já tinha se fechado. Contudo, depois que a porta da graça já tinha se fechado, Ló, não sodomitas, Ló encontrou graça. Então tudo já estava terminado naquele tempo. Já tinha fechado a porta. Aquele terceiro mensageiro que desceu lá, a terceira puxada, finalmente, ele falou, aqueles 2 que vieram, que representam Oral Roberts e Billy Graham, era a segunda puxada. E agora ele está dizendo, mas ele volta lá mais tarde. Mais tarde? Mas peraí, para os dias da graça, esses 2 já vieram, já foram recebidos pelo mundo. Enquanto isso, esse terceiro só passou e visitou Abraão e Sara. Mas mais tarde, depois que ele tinha feito aquela obra, ele aparece de novo lá em Sodoma. Aquele mesmo terceiro homem. O mesmo que tinha visitado Abraão e Sara. Elohim, Deus em carne. Deus na forma humana. Aquele terceiro mensageiro que desceu lá, a terceira puxada, o que era ele? Que tipo de ministério ele teve? Ele tinha se assentado com o eleito. Ele lhes tinha dito o que estava acontecendo atrás dele. Isso foi antes, com Abraão. Não é verdade? Mas quando ele desceu para Sodoma, ele queria encontrar. Até mesmo Abraão clamando, se encontrasse 50 justos, e abaixou até 10 justos. Deus disse sim, encontre 10 justos. Mas aquele último mensageiro pregou para os perdidos. Você diz, ele desceu lá, a escritura não diz o que aconteceu, mas o fogo caiu na manhã seguinte, certo? Depois que ele realizou aqueles sinais com Abraão e Sara, né? Imediatamente após ele realizar seu ministério de profecia, porque Sara riu, e ela disse que não tinha rido, ele disse riu sim. Agora, imediatamente depois disso, não demorou muito, né? Não demorou muito. Ele desceu até Sodoma, o terceiro. Ele nunca lhes encontrou os 50, os 30, os 10. Então o fogo caiu. Ele encontrou Ló, sim, e suas 2 filhas. Disse, saia daqui agora mesmo. Está vendo? Saiu. Ele foi até lá. Veja, irmãos, que quando ele entrou lá, quando a porta já tinha se fechado, ele ainda salvou Ló e suas filhas. E a porta já tinha se fechado. Mas que mensagem esquisita é essa? Parece que contradiz tudo que nós já aprendemos.
Lembre-se, ele estava a caminho de lá. Ele enviou mensageiros adiante dele. Ele mandou Oral Roberts, mandou Billy Graham. Na época dos Dias da Graça, eles não receberam o mensageiro que veio aqui para Abraão e Sara. Não quiseram. Quiseram viver lá em Sodoma. Não é? Mas ele próprio desceu, certo? Para descobrir se aquela coisa era aquilo mesmo. E ele encontrou um monte de quê? Mulheres de caras pintadas. A mensagem aos perdidos. O que eles fizeram? Riram daquilo. Riram. Estou falando do terceiro homem, quando ele desceu lá. Bom, nós já vimos isso, mas eu quero trazer um ângulo diferente nesta noite.